Está começando mais um Acredite Se Quiser Arquivo Fenômeno. E hoje nós vamos falar de um caso que requer muita paciência, não é mesmo, Sr. Fudjek? Pois é, isso é o que eu não ando tendo ultimamente, né, Mr. PH? Precisamos muito disso nos tempos atuais. Sim, muito. Oh, como precisamos. Paciência, se não temos, né? Pois é paciência, fazer o quê? É paciência. Mas, de acordo com a minha infame piadinha do início, hoje nós vamos falar do caso... Péssima mesmo, hein? Hoje nós vamos falar do caso Paciência, não é isso? Isso aí, cara, esse caso dá muito pano pra manga, é um caso surreal, assim. Eu até hoje não sei o que dizer desse caso. Ele sai fora da curva, né? Totalmente. Então, daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta, vocês vão ter um pouquinho de paciência para entender essa história. Ciclopes, disco voador, bolha de segurança, projeção holográfica, seres extraterrestres. Acredite se quiser. Senhor Fudjek, antes de entrarmos no nosso episódio, nós vamos trazer um relato. Tem um tempão já que a gente não traz relatos aqui, né? A galera deve estar com saudades dos nossos relatos. Então hoje nós vamos escutar o relato da mãe de um ouvinte. E eu vou pedir assim muita desculpa, porque esse relato já tem um ano que tá comigo. Um ano que eu tô guardando esse relato aqui para um episódio de criptozoologia. Mas como não apareciam outros relatos assim, de criaturas e tal, foi ficando. E hoje, com o caso Paciência aqui, que é um caso muito estranho, muito bizarro, eu acho que esse relato se encaixa muito bem aqui. Então, meu amigo, valeu pelo relato que sua mãe mandou pra gente. Te agradeço muito. Me dá um toque depois, por favor, pra mim te agradecer no próximo episódio, que eu realmente esqueci. Eu esqueci porque eu troquei de telefone e minhas conversas se foram e só tenho um relato salvo aqui. Então, paciência. Então vamos lá, vamos escutar o relato da Elisa e a gente já volta. Já ouviu falar de estigmata e possessões demoníacas? Ruídos estranhos perturbam você no meio da noite? Luzes estranhas no céu já te causaram lapso temporal? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Visitas ou mensagens de pessoas que já morreram é algo da sua rotina? Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a resposta for sim, não perca mais tempo. Mande o seu relato para acredite se quiser podcast@gmail.com. Estamos prontos a acreditar em você. Tava lá. Então, eu fui visitar a minha vizinha, na casa da minha vizinha, em frente da minha casa. Ela tinha um jardim com uma cerca bem baixinha, uma cerca só de enfeite. Eu entrei na casa dela e nós ficamos conversando lá na sala um bom tempo. Quando nós fomos sair, ela foi se despedir de mim, no momento em que ela abriu a porta da sala para a gente sair, a gente viu uma coisa deitado na porta da sala, no chão, assim, pro lado de fora. E não deu pra gente ver o que era, porque nós levamos um susto naquele momento, que era de noite já, estava escuro, e a gente viu, era como se fosse deu a impressão de que era uma pessoa, mas a gente ficou na dúvida se era uma pessoa ou se era um bicho, tipo um cachorro, uma coisa assim. Mas era uma coisa grande, bem grande. E quando a gente abriu a porta, aquela coisa olhou pra gente assim, virou assim o rosto assustado, com os olhos bem abertos e olhou pra gente. Não deu pra gente perceber se era... Não deu pra gente perceber se era um homem ou se era um bicho.
Aí a gente fechou a porta depressa, porque nós ficamos com medo. E aí essa minha vizinha ligou para o vizinho do lado, que morava do lado da casa dela, e pediu para ele dar uma olhada lá na entrada da casa dela, porque nós vimos uma coisa lá fora. E nós ficamos com medo de sair. Aí, enquanto isso, o vizinho saiu da casa dele, olhou, foi na frente da casa dela, entrou um pedacinho assim no jardim, olhou e não tinha nada, não tinha ninguém, não tinha nada mais. Aí ele bateu na porta, nós abrimos a porta, saímos, olhamos por todo lado e não vimos mais nada. E a gente ficou na dúvida, o que será que estava lá? Se era um ser humano ou se era um bicho? Não deu para saber. Mas foi muito emocionante naquele dia. E nós ficamos com muito medo. E quando foi? Foi mais ou menos em 1974, 75, por aí. Que a Ângela... Em que época do ano? Hã? Em que época do ano? Acho que foi mais ou menos no final do ano, na época de novembro, dezembro. Foi nessa data, mais ou menos. Então, mas espera aí que o relato não acabou não. Eu pedi pra ele que se ela lembrasse de mais alguma coisa, pra ele me mandar, pra me dar mais informações desse caso que eu achei bem interessante. E conversando com ela, ela lembrou. E ela vai dar pra gente agora a descrição do ser que ela viu. Então, vamos ouvir a Elisa aí descrevendo a criatura que ela avistou. Descrição da criatura. Eu sou Elisa, que já dei um depoimento sobre uma coisa que a gente viu esquisita. E agora eu tô lembrando que a fisionomia desse ser era mais ou menos, parecia um ser humano e parecia, na verdade, um bicho. Mas o bicho, eu tô lembrando que tem um filme que tem um bichinho, que tem um chifrinho bem zoiudo, assim. Aquele ser que olhou para nós, sentado na porta, no chão, parecia aquele bicho lá. Era muito esquisito. A gente não sabia se era um ser humano ou se era um bicho. Mas foi muito esquisito o que a gente viu. E aí a gente fechou a porta e depois, quando a gente abriu dali uns 15 minutos, meia hora, 15 minutos, ele já tinha sumiu. Senhora Fujek, antes da gente falar do relato dela aqui, você sabe que ser parecido com um bichinho de cinema que é esse que ela viu? Com o que esse ser se parecia? Cara, eu não vou saber te dizer, né? Mas o que me passou pela cabeça, quando ela falou de estruturas na cabeça, é o de Varginha. Mas acho que talvez não tenha muito a ver, né? Não! Grande Jedi! Ela deve ter visto Yoda! Sim, ela viu Yoda! Eu conversei com o nosso ouvinte ali no Zap, ele falou que ia pedir um relato pra mãe dele, e depois ele voltou, igual vocês viram a segunda parte do relato dela, e falou assim, PH, ela lembrou aqui e tal, me deu a descrição, e eu fiz um desenho aqui, e parece que ela viu um bicho parecido com o Yoda, do Star Wars. Então pronto, nós temos na casuística ufológica um Yoda. Interessante isso, é. Sim, ela era muito interessante. E é interessante também, Jackson, porque quando perguntou pra ela quando que foi, ela falou entre 74, 75. Cara, que é bem próximo ali do caso que nós vamos falar hoje, né? O Paciência. Quando ninguém conhecia Yoda ainda. Será que não? O primeiro Star Wars é de 77. 77. Então, realmente, E o Yoda não apareceu no de 77, só apareceu no de 80. Sim, no Império Contra-Ataca. Ela pode ter visto depois, pegado referência, sacou? Eu não acredito que tenha alguma semelhança. O Jorge Lucas falou assim, eu vou fazer o Yoda baseado naquele caso ufológico. Eu não acredito nisso. Mas é uma coincidência muito interessante. Uhum. Hoje, ela pode se basear assim, no Yoda pra dar referência dela, mas na época não tinha, né? Uhum. Pois é. Ô Jackson, e também, rapidamente, porque no nosso último episódio lá, a gente falou do caso Santa Isabel, vários ouvintes vieram me perguntar se eu não tinha pensado assim, se o Batman teria sido inspirado por aquele ser do caso. Uhum. Pois é, eu vi uma relação interessante também. Então, vai saber, né? Vai saber se quem criou o Batman gostava de ufologia e pegou essa referência aí. Jamais saberemos. Mas é isso, eu achei o relato dela muito interessante. Você conhece mais casos, Jackson, de avistamento de seres assim, igual ela viu? Com essa característica, não. Realmente, não que eu lembre, né? Pode até ter. Talvez até tenha visto em algum momento, mas por hora, assim, não tenho nenhuma referência.
E uma coisa que me chamou a atenção também, que a gente já teve outros relatos aqui também, de pessoas, assim, encontrando esse tipo de ser, assim, no quintal de casa, principalmente no interior. A gente teve um relato um bom tempo atrás aí de uma senhora que expulsou o ET de Varginha vassourada do quintal dela. Pois é. Esse tipo de caso, ele é bem interessante, né? Por causa desse aspecto humano, né? A reação da testemunha é uma reação genuína, se você for ver, né? Diferente daqueles caras que relatam, porque eu vi o objeto, daí eu tentei me aproximar, tava lá querendo um contato. Diferente, ali é uma reação genuína. A pessoa vê alguém invadindo a casa dela, ela vai pegar uma vassoura e vai espantar a criatura, né? Porque está na casa dela. Essas senhoras do interior, assim, que são bem valentes, né? Ô Jackson, e outra coisa também que eu tava pensando depois que eu escutei o relato dela, é que não faz muito sentido esses seres aí, igual esse ser de Varginha que apareceu lá no quintal da senhora que ela deu vassourada nele, desse caso, e de outros que a gente escutou, deles terem essa proximidade com residências assim no interior e tal, de uma forma como se parecessem animais selvagens. Saca? Quando você abre o seu... A maioria dos ouvintes aqui não vai ter essa experiência, mas quando você abrir a porta assim do seu sítio, alguma coisa assim, você vê uma onça, vê algum bicho diferente assim, aí te vê, ele sai correndo, entendeu? Uhum. O bicho vai lá curioso, atrás de comida, alguma coisa. Não faz muito sentido esses seres serem inteligentes e terem esse tipo de comportamento. Igual ela falou que o ser tava deitado, praticamente dormindo, na soleira da porta dela. Pois é, aí a gente só pode especular, né? Mas ele foge um pouco do padrão que a gente vê na casuística, né? Na ufologia, os casos, eles são geralmente... A característica deles, né, dos casos, é um comportamento científico. É feita uma análise. Eles fazem algum tipo de análise, seja vendo a nossa reação, nossa tecnologia, nosso comportamento, nossas emoções. Eu só consigo ver por esse lado. Um tipo de análise, mas é meio sem sentido, né, ainda. Inclusive, a gente tava até conversando hoje, né, Jacques, antes de gravar aqui, a gente tava separando uma pauta pra gente gravar, que a gente chegou a pensar em gravar sobre predadores alienígenas, que engloba muito bem isso que tá falando, porque igual o caso Chupacabra. Putz, muito enganado, mas eu não acredito que Chupacabra veio sozinho pra cá numa alguma coisa que eles criaram, sabe? Não faz muito sentido. Mesma coisa dos seres de Varginha, ter aquele comportamento de a nave caiu, eles saíram correndo e pelado pro meio de uma cidade povoada, num planeta que eles não conhecem. Não faz sentido, saca? Mas enfim. Pois é, muita coisa na ufologia não faz sentido, né? Nem os próprios ufólogos fazem sentido. Igual o caso que a gente vai falar aqui hoje, não faz o menor sentido nada do que a gente vai falar, mas enfim. Nós vamos depois voltar nesse assunto aí dos predadores alienígenas aí. A gente chama o Machado e o Machado dá um help pra gente. Isso aí é a área do Machado. E a gente conversa com ele. Mas então, vamos lá. Vamos pro nosso caso Paciência. Aqui no Fenômeno. Ouvindo, você está. Senhor Ofudjek, madrugada 19 de setembro de 1977, região de Paciência, que fica no Rio de Janeiro, né? Um bairro do Rio de Janeiro, né? Isso, um bairro da zona oeste do Rio de Janeiro. E foi ali que ocorreu um caso muito intrigante, né? Muito intrigante mesmo, pelas características do caso, né? E esse caso envolveu um motorista chamado Antônio Bogado Larrubia, e que foi sequestrado, né, pelos tripulantes de um disco voador. Só que esses tripulantes não eram os Greys, não eram os tripulantes de aparência humana, como a gente sempre vê nos casos de abdução, né? A aparência desses seres era realmente bizarra, né? São seres unipedais. Velho, vocês vão ver a foto desses seres no Instagram, a gente vai deixar lá, tá na nossa capa também do episódio. Eu fico imaginando como que um ser desse se movimenta, como que ele anda? Pois é, pelo que ele relatou ali, os seres apenas se deslocavam. Talvez como se fosse um robozinho, sabe? Quando você tem... quando ele vai se deslocando por cima do solo. É mais ou menos isso. E o interessante é que esse caso, ele ocorreu numa área densamente povoada. Naquela época, a região ali já era muito povoada, né? E aí ocorreu a abdução, o objeto pousou num campinho de futebol que tinha ali, e a abdução aconteceu por volta das 5h30 da manhã. O Antônio Bogado, ele era um motorista de ônibus, então ele saía bem cedo para trabalhar, né? E ele saía da casa dele, andava umas quadras, chegava nesse local, nesse campo ali onde ele pegava o ônibus e ia trabalhar. Ia para a empresa, né? Pegava o ônibus que ele dirigia
e ia trabalhar. Só que naquela manhã, quando ele chegou ali na região do campo de futebol, havia um disco voador pousado ali. E só pra deixar bem claro o pessoal também, né, Jackson? O campo de futebol que a gente tá falando aqui é aqueles campinhos assim de interior, de bairro, que é um espaço vazio com mato ali, o pessoal põe 2 traves e joga bola. Não é um campo montado com arquibancada, com nada disso. Era um terreno vazio com 2 traves. Um detalhe, esse campo ainda existe. Esse campinho, essa área ali de lazer, existe até hoje. É mesmo? Uhum. Lá no Fenômeno tem a foto, inclusive, tem um mapa da região. Depois, quem quiser pode dar uma olhada lá como que está o local hoje. Não mudou muito, né? Densamente povoado e tudo, muitas casas em volta, mas o local do pouso existe até hoje. É até bom que a gente passa a bola pros nossos ouvintes. Se tiver alguém do Rio de Janeiro, dessa região, e souber mais detalhes, conhecer esse caso, entre em contato com a gente. Vai ser interessante a gente ouvir de um morador ali da região esse caso. Mas vamos lá. Então, o Antônio Bogado, ele morava na rua Caraguatatuba. E ele trabalhava na empresa Transporte Oriental. E aí, então, ele saiu de casa, ele andou algumas quadras, e a 500 metros da casa dele que foi que isso aconteceu, né? Digamos assim. Ele se levantou às 2 da manhã, se arrumou, e aí por volta das 3 horas da manhã, ele saiu de casa, tá? Então ele saiu ali um pouquinho mais cedo do que geralmente ele faz. E aí então, quando ele chegou ali nesse local e viu aquele disco, somente ele achou que era um ônibus, alguma coisa assim, né? Depois que ele percebeu a forma desse objeto, esse objeto, ele era um disco voador com uma cúpula, tinha aí aproximadamente uns 7 metros de altura, porque daí, chegando mais perto, ele pôde ver que era realmente algo bem grande, né? Ô Jackson, rapidamente te interrompendo aqui. Esse objeto, ele estava parado lá? Ele saiu da casa dele, 500 metros, foi andando e o objeto já estava lá parado? Ou ele chegou lá e o objeto pousou? Não, o objeto já estava parado lá. E ninguém viu? Aparentemente ninguém. Aí entra uma coisa bem interessante, né? Porque às vezes, quando ocorre um caso de abdução, ocorre tipo um efeito, né? Nas pessoas ali, que gera, eu vou chamar isso de uma bolha de segurança. Uma área onde as pessoas geralmente alteram seu comportamento. Se são pessoas que geralmente saem naquele mesmo horário, vai acontecer alguma coisa, um atraso delas, vão perder o horário, e elas não vão estar no local da abdução. Ou acontece alguma coisa, algum efeito, ou elas acabam dormindo mais do que deveria. É uma coisa interessante. Eu não sei explicar isso, mas é uma coisa que eu observo em vários e vários casos. Ocorre uma série de situações que levam aquela abdução a acontecer. Ô Jackson, e te interrompendo novamente, só relembrando aqui, o último final de semana aí que teve TXP, né? Então um abraço pra todo mundo que foi lá, prestigiou, a gente pôde encontrar lá, tirar umas fotos, bater papo. A gente tava conversando lá com o nosso amigo Cadu, que já gravou 2 episódios aqui com a gente. O Cadu ia dar uma palestra lá pro pessoal, e durante a palestra dele lá, ele tava conversando, e ele contou que da segunda vez que levaram ele tava saindo da casa dele pra ir pra uma outra região, e ele tinha 2 caminhos pra fazer. Um caminho que era mais rápido e mais tranquilo de ir, e um outro que era muito mais longo e todo cheio de curva e num lugar bem isolado. E ele não sabe explicar por que ele resolveu ir pelo mais longo. Pois é. Eu falei, ô Cadu, mas por que você não foi pro outro? Ele falou, PH, não sei. Na minha cabeça tava que eu tinha que ir pelo aquele caminho. E eu fui e chegou lá, a nave desceu e me pegou. Então, cara, isso aí é uma coisa que acontece frequentemente. A gente falou de um outro caso aqui também recentemente, que uma pessoa, ela começou a querer ter vontade de urinar e teve que sair de casa pra ir num banheiro, ficava fora da casa, bem afastado. E chegou lá, os seres pegaram ele. O caso do Vanderlei, né? É assim. Isso. Então é uma coisa que acontece bastante, cara. É tipo uma indução que esses seres fazem de alguma forma, que gera uma bolha de proteção, para que não haja tanta testemunha, né? Em alguns casos acaba tendo, mas na maioria dos casos acaba sendo assim, né? Mas voltando aqui então, só pra você ter uma ideia, aquela praça, ela mede 80, 90 metros de lateral, né? Em todos os lados ali. É uma área quadrada de 80 a 90 metros de uma ponta a outra, né? De cada lado. E esse objeto, ele ocupava quase todo aquele campo, ele tinha em torno de 60 metros de diâmetro. Então era uma coisa realmente muito grande, 60 metros de diâmetro e 10 metros de altura. Era grande mesmo, inclusive num fenômeno tem um desenho ali, representação do que aconteceu, do que ele viu, e você vê ali que essa nave, ela desceu nesse campo, e ela ficou exatamente entre as 2 traves, encostando nas 2 traves. Eles pousaram exatamente entre as 2 traves. Então você imagina o tamanho dessa nave, de um gol a outro. É bem grande. Esse objeto, ele tinha aspecto metálico, é uma cor meio de chumbo, né? Sem brilho, não havia janelas e nem portas visíveis, né?
E aí o Antônio ele ficou parado ali de 3 a 5 minutos observando aquilo. Ele viu que o ambiente ali era iluminado pelas lâmpadas de mercúrio e tudo. E de repente surgiu um jato de luz clara e que iluminou ali onde ele estava, né? E aí logo em seguida ele observou aquelas criaturas, né? Eram 3 criaturas e que tinha como é que eu vou descrever isso? É difícil até de descrever. Descrever as criaturas? Vamos lá, deixa eu tentar te ajudar a descrever as criaturas. Imaginem um frango assado sem a parte das pernas e da coxa, tá? Só a parte de cima e as asas. Em cima disso aí você coloca uma bola de futebol americano e embaixo você pega um daqueles pezinhos de banquinho que é só uma base, sabe? Que é uma haste com uma base e finca embaixo do frango. Eu acho que deu pra mostrar mais ou menos como é que os seres são, né? Bizarros. Agora, muito se bizarros. Você não conseguiu imaginar essa coisa grotesca, dá uma olhadinha lá no Instagram do Acredite Se Quiser, que vai ter a imagem lá pra vocês terem uma ideia do que é. Então são seres que se apoiam num suporte, eles não têm nenhum pé, é um suporte que fica no chão, é uma coisa esquisita. Não tem mãos, eles têm como se fosse um tentáculo, como se fosse um polvo, assim, sem as ventosas, né? E segundo o Antônio, esses seres se moviam com muita facilidade e muita rapidez. Inclusive passaram pelo meio-fio ali da rua, né? E o Antônio não sabe dizer como isso aconteceu. E na cintura dessas criaturas havia um cinturão como se tivessem vários... sabe aqueles coletes de bala que se usava antigamente, que você coloca os... Sim, o coldre, né? Que você coloca a arma e tem os buracos pra você colocar as balas. Isso. Então, o cinturão deles é mais ou menos assim, com aqueles buracos ali onde se colocaria balas, né? Mas segundo ele, havia ali algo como se fossem umas seringas, né? Colocadas ali nas cinturas deles. E depois eles usaram essas seringas várias vezes ali de diversas formas. Uma das criaturas fez um sinal com os braços apontando na direção do disco, como se estivesse indicando que ele deveria ir para aquele local, né? Só que o Antônio tava com medo. Ele meio que tentou fugir ali, mas não conseguiu. Ele meio que se sentiu um pouco paralisado, né? E ô Jackson, o interessante também é que a gente descreveu os seres aqui, mas na cabeça dos seres não tinha olho, boca nem nada. Tinha uma anteninha em cima da cabeça e tinha uma fileirinha de cristais, alguma coisa que ele descreveu como se fosse uma fileirinha de espelhos em volta, assim, onde seriam os olhos, né? Sim. Esses formatos todos aí me remetem um pouco a uma característica mais robótica. Talvez não sejam seres biológicos, né? Seja algo meio robótico mesmo, né? Pô, vamos lá. No começo do episódio a gente falou que muita coisa que a gente vai falar nesse episódio aqui não fazia sentido. Então vamos lá pra primeira. Ele falou já que em determinado momento ele viu seres respirando. Como se fosse uma pulsação, né? Aquele movimento de expandir e voltar ao tórax, sabe quando você tá respirando? Ele falou que viu seres respirando. E se isso aí for realmente um robô, mas eles colocassem, os donos, né, tivessem colocado um movimento como se fosse de respiração, pra não assustar? Pô... Vamos lá, eu vou fazer um bicho bizarríssimo aqui, que nem pesadelo ou viagem ruim de goró você tem. Aí eu vou colocar os bichos aqui, uma coisa assim pra não dar medo? Cara, é um bom ponto pegar. É um bom ponto. Vou concordar contigo. Esquece. Não faz sentido. Pois eu vou fazer um bicho aqui completamente esquisito, parecendo um pesadelo ruim do cara, mas põe ele respirando que ele vai se sentir menos medroso. Não tem como, cara. Não tem como. Pois é. É aí que eu questiono. Isso aí será que eram robôs? Então você acha que são seres orgânicos? Cara, é difícil falar que é orgânico pela descrição dos seres ali, né? Como é que funcionaria aquele pezinho deles ali se não tivesse uma rodinha ou alguma propulsão ali pra levitar ele? Não sei. E outra, na cabeça também não tinha olhos, nada assim, biologicamente que a gente identifique. Era um conjunto de espelhos. Então, se for me perguntar assim pra que lado que eu acho que eu fico muito mais pro lado de ser um autômato, um robô, ou de repente até um ser híbrido também, biológico, orgânico e mecânico, sei lá, sacou? Tá, então depois a gente vai voltar nessa questão aí de serem orgânicos ou não, porque eu tenho uma informação bem interessante, mas isso vai ficar pra depois. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Bom, o Antônio Larrubia, ele não queria se aproximar mais, não queria entrar no objeto, mas contra a própria vontade ele se dirigiu em direção ao objeto.
ele de repente se viu dentro do objeto. Ele não sabe como entrou porque não tinha portas visíveis. E dentro do disco, ele percebeu que ele estava numa espécie de corredor com 2 metros de largura e que era meio recurvado, era um corredor arredondado, não tinha cantos retos como a gente tem geralmente, né? E aí, à esquerda dele havia 2 seres e aí ele foi levado aí para uma espécie de... para uma outra sala, digamos assim. E aí uma coisa interessante é que, olhando de dentro do objeto, era como se o objeto fosse transparente, porque ele olhava... ele conseguia ver lá fora do objeto. Ele via os postes de iluminação, via a praça, só que ele estava vendo a praça de cima e se afastando, como se o objeto tivesse decolado. Ele via uma palmeira, ele via paisagem, tudo. E aí ele estava olhando aquilo e de repente surgiu uma luz muito forte. E a coluna, né, a espinha dele começou a formigar. E aí ele reparou que de repente o ambiente começou a mudar. Então ele se viu no meio de um salão aí de 10 a 12 metros e com 4 metros de altura. E era muito iluminado. E ali haviam vários seres, havia um grupo de seres ali, todos com a mesma característica estranha, né? E ele percebeu que todos eles tinham braços muito flexíveis e, por algum motivo, ele achou aquela flexibilidade muito parecida com a das trombas de um elefante. E aí aconteceu um troço esquisito, né? Como esses seres estavam vindo em direção a ele, e vindo, encostando nele, tudo, e ele não tendo condições de se defender desses seres, pois havia em torno de 20 a 25 seres ali, e ele entrou em pânico. E aí, então, ele gritou. E na hora que ele gritou, todos os seres caíram no chão, como se fosse uma onda de choque, o grito dele. Não faz sentido nenhum. De novo, Não mais faz, um né? ponto aí, doidão demais esse caso. Bem estranho. E ele estava sentindo dificuldade de respirar. E aí, curioso que ele não estava ouvindo a própria voz. E ele batia nas coisas e ele não estava ouvindo o barulho das coisas, não estava ouvindo nada. Aparentemente ele estava meio que fora até do próprio juízo. E o Jackson, e depois que ele gritou assim e os seres caíram, ele conta também que ele ficou observando os seres assim, e os seres levantaram sem fazer esforço nenhum, como se tivesse caído e alguém amarrasse uma cordinha na frente dele e puxasse. Ele levantou pra frente assim na hora. Pois é, isso é outro ponto estranho, né? Essa agilidade, esses movimentos deles, né? Não é algo normal, né? E aí, curioso que esses seres chegaram próximos a uma mesinha. Sabe aquelas mesinhas que, como se fosse um púlpito, onde a pessoa chega ali para falar em público? Pois então, havia uma mesinha assim no ambiente ali, e dessa mesinha surgiu uma espécie de projeção. Os seres usaram uma das seringas, inclusive. Essas seringas tinham em torno de 20 centímetros de comprimento, e eles usaram essas seringas aí para ativar a mesinha e ativar as projeções que eles fizeram. Cada seringa que era retirada pelo humanoide, pelo alienígena ali, tinha uma função, digamos assim. E aí então eles projetavam lá, fizeram 14 projeções. Algumas, assim, mais tranquilas, digamos, né? E outras mais estranhas. Ele descreveu o que tinha nessas projeções? Sim, então a primeira projeção, o Antônio viu ele mesmo deitado, nu, e na tela tinha 3 ufonautas, 3 tripulantes do objeto, da mesma característica que ele tinha visto, né? 2 deles estavam nos pés da testemunha e um estava na cabeça, né? E ele segurava uma espécie de seringa, e de cada uma dessas seringas saía um feixe de luz azul que estava iluminando o corpo da testemunha. A segunda projeção, ela foi bem curta, talvez de alguns segundos. Ele viu ele mesmo, também pelado, só que dessa vez ele estava em pé e estava aparentemente falando alguma coisa, porque ele estava movimentando a boca, né, os lábios, mas ele não ouvia nada. Na terceira projeção, ele se percebeu de pé, de novo, só que dessa vez ele estava com roupa. E ele segurava uma bolsa de papel com a mão direita, enquanto que a mão esquerda, ele se debatia contra as paredes, né, se defendendo de alguma coisa aparentemente invisível que tinha ali. Ele também não ouviu qualquer som vindo dessa projeção, dessa cena, e ficou aí apenas essa interpretação, né, de que ele estava protegendo alguma coisa, possivelmente a bolsa de papel. Na quarta projeção, o Antônio ele viu uma carroça de 2 rodas puxadas por um cavalo. E o cavalo estava trotando normalmente. E ele tinha uma cor castanho avermelhado. Mas não
tem muito sentido, né? Esse tipo de projeção. Nada nesse caso faz sentido, Jackson. Mostrando Nada. ele numa carroça a troco de quê? Pra quê? O que significa isso? Né? Mas enfim, fizeram essa projeção. A quinta projeção, ele viu um homem de idade avançada, mas que tinha uma fisionomia bem calma. E esse homem usava um chapéu de palha, estava descalço e trajava uma roupa assim, que era bem remendada, né? Uma roupa velha remendada. E o Antônio achou que poderia haver uma relação entre essa projeção e a projeção anterior. Talvez esse homem seja aquele carroceiro, mas no futuro, né? Não sei. A sexta projeção foi mais complicadinha, né? Ela deu um pouquinho de medo pro Antônio. O Antônio, ele observou um grande cachorro preto que estava diante de um dos tripulantes e esse animal estava tentando atacar o alienígena. Só que havia como se fosse uma barreira que impedia o cachorro de chegar nessa criatura, mas ele estava tentando, né? Pegar esse estranho. E aí esse cachorro estava rosnando, estava babando de raiva, tentando pegar a criatura, e estava realmente muito, muito bravo. E ele tentou ali por 4 ou 5 vezes atacar, morder esse tripulante. E aí, olha que curioso, o cachorro, né, ele começou a latir e a imagem começou a mudar. Esse cachorro, ele de repente começou a se desmanchar, como se estivesse meio que derretendo, meio que se decompondo aquele cachorro, né? Isso deixou ele bastante assustado, né, com o que ele tinha visto. E aí, enquanto ele estava vendo aquela cena, a luz do teto da sala onde ele estava ficou mais intensa. E um dos tripulantes que estava ali junto com ele foi em direção à tela, esticou aquele braço esquisito, né? E ele tinha uma espécie de seringa entre aspas, na mão dele, né? Na ponta da tromba. E dessa ponta surgiu um raio de luz que atingiu o cachorro que estava projetado na tela. E aí o cachorro terminou de derreter e morrer, né? Então ficou um monte de massa cinzenta no chão ali na projeção. Isso aumentou o pânico, né? Do Antônio. Porra! O que ele pensou? Eles vão fazer isso comigo, eles vão me derreter. Na sétima projeção, o Antônio viu ele mesmo vestido, curvado para frente e fazendo uma cara feia, né? E de trás dele estava saindo fumaça das costas dele. Então, aí de novo ele ficou assustado, né? Na oitava projeção, o Antônio viu ele mesmo projetado na tela de novo, estava vestido normalmente e estava vomitando muito. Também estava com diarreia, porque ele via a calça dele se sujando. Velho. Né? Putz, eu fico imaginando a cena, cara. Pois é, deve ser bem aterrorizante ver isso aí, né? A nona projeção, então, ele observou ele de novo, vestido, em pé, mas do lado direito, na altura do peito, tinha uma esfera alaranjada, do tamanho de uma bola de futebol ali perto do peito dele. Depois veio a 10ª cena, que era semelhante a essa que a gente viu agora, né? Que eu relatei. Mas havia um dos tripulantes que também tinha uma bola, né, semelhante à anterior, né? E essa bola, que era de cor azulada, e o Antônio não conseguiu interpretar ou entender o porquê que estavam mostrando essa cena para ele, né? Repetida com a anterior, mas com a aparência dele agora. Na 11ª projeção, ele viu como se fosse um hangar, ou um galpão gigante, onde havia 3 filas de discos voadores. E havia vários tripulantes, do mesmo tipo do qual ele tinha visto, né? Havia muitos e muitos dele. Ele dizia que aquilo até parecia um formigueiro de tantos tripulantes que existiam. Só que esses tripulantes não tinham nada com eles, né? Nenhuma ferramenta, nenhum equipamento, nada. Era só os tripulantes mesmo. Na 12ª projeção, havia um trem de alumínio. E era semelhante a um trem que circulava lá na região onde ele morava, né? E que eles chamavam ali de trens japoneses, né? Porque tinham sido trens comprados do Japão, né? E esse trem, ele estava indo em direção a um túnel, no qual ele entrou e desapareceu. Na 13ª projeção, um dos tripulantes, antes de fazer a projeção, ele foi até o Antônio, parou a uns 2 metros de distância dele, e com uma tromba, o braço dele, né, ele apontou na direção do Antônio, e havia como se fosse um furo no meio da tromba. E aí ele apontou isso pro Antônio, e de repente o Antônio, ele sentiu a obrigação de levantar o braço dele, né, com o dedo indicador, e sentiu uma espécie de dormência. E na seringa do tripulante começou a se encher de um líquido vermelho. Então o Antônio deduz que o sangue dele foi extraído e foi acondicionado nessa seringa, sem que a seringa encostasse nele, né? Ele não sabe dizer se foi voando ou se teleportou, mas enfim, aquela seringa se encheu de um líquido vermelho que ele interpretou como sendo sangue, né? E aí, com o sangue que estava na seringa, ele pintou na tela uma circunferência vermelha com aproximadamente 25 centímetros de largura.
E nesse círculo, o extraterrestre desenhou uma linha reta, oblíqua, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Na parte de cima, ela passava a circunferência em torno de 4 centímetros, e ela formava, então, um símbolo com aquilo, né? E esse símbolo, PH, eu acho que eu já vi em outros casos. Agora, lendo, né, de novo aqui, vendo esse desenho, eu lembro que esse símbolo aparece em outros casos ufológicos. Eu vou ter que pesquisar para relembrar isso aí, e é bem interessante essas relações que vão surgindo, né? Os detalhes de um caso que aparecem em outro, e outro, e outro. Então, é curioso. E aí, a 14ª projeção, ele viu uma rodovia, uma pista lá, uma avenida que ele comparou com a Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, e o trânsito estava paralisado, porque havia um engarrafamento muito, muito grande. Então essas são as 14 projeções, a maioria sem sentido algum. Aí a gente pode interpretar de várias formas, né? Mas é difícil a gente chegar a uma verdade em cima disso, né? E eu já quis fazer um comentário da 13ª projeção, que era da seringa extraindo o sangue dele. Que ele falou que a seringa não encostou nele e uma luz azulada puxou o sangue dele, que foi enchendo a seringa. Isso é muito parecido com o chupa-chupa da Operação Prato. Pois é, né, cara? O chupa-chupa tinha esse negócio de extrair o sangue usando um raio de luz, né? Sim. E aí aparece de novo isso aí também, né? Putz, cara, eu não tenho como falar assim, será que eram os mesmos seres, Operação Prato? Porque a descrição da nave ele é totalmente diferente da descrição da nave que a Holanda deu. E os tripulantes observados lá na região do norte do Pará são bem diferentes, né, dessa criatura aí. Sim, lá eram praticamente humanoides. Uhum. Inclusive, alguns seres com aspecto mais humano foram relatados também, né? Após essa 14ª projeção, o Antônio, ele se viu de novo, né, já ali próximo à praça, e tinha ali a bolsa de papel dele. Essa bolsa ele sempre carregava, era o lanche que ele levava pro trabalho, né? Então, ele viu a 14ª projeção e dali a pouco já se viu de novo na praça segurando o lanche dele. Ele falou quanto tempo passou nesse período que teve lá até da hora que ele voltou? Olha, quando ele voltou, ele olhou pro relógio, e o relógio estava parado. Então, talvez ele não tenha tido a noção exata de quanto tempo passou, né? Mas ele se sentiu com frio, tonto, cansado e suado, com um pouco de tensão nervosa também, né? E aí, então, ele viu uma pessoa num bar ali perto, e aí ele foi até lá e perguntou que horas eram. Ele falou, são 2h50. Então, pelos cálculos ali, dava em torno de 30 minutos que ele teria ficado dentro do disco voador. Mas, para ele, pro Antônio, parecia que tinha sido muito mais tempo. E aí, então, o Antônio, ele resolveu ficar quieto, né? Não contar para ninguém o que tinha acontecido. E aí, então, ele decidiu ir para a empresa, trabalhar normalmente, não ia falar para ninguém, só que ele começou a se sentir um pouco mal depois disso tudo. Ô Jackson, ele tem que merecer a fotinho de funcionário do mês da empresa. Ele foi trabalhar depois disso. Pois é. E aí, então, por volta das 3h10 da madrugada, o Antônio ele pegou o ônibus 840 da linha Santa Cruz Campo Grande e foi para a garagem da empresa Oriente, lá onde ele trabalhava. Naquele dia ele trabalhou normal, embora já estivesse se sentindo meio estranho, né? Mas no dia seguinte, que era uma sexta-feira, ele ficou mais indisposto, digamos assim. Mas ainda assim ele seguiu para o trabalho, né? Saiu de madrugada e foi de novo trabalhar. Nos dias seguintes ele começou a ficar cada vez pior. Ele teve realmente diarreia, vomitou bastante, como apareceu lá na projeção, e ficou bastante indisposto. E aí foi encaminhado ao médico, ficou internado, né? Fizeram vários exames, várias análises nele, sem encontrar exatamente a causa do problema. E aí, curioso é que antigamente, hoje não tanto, mas antigamente a imprensa, era muito comum que a imprensa deixasse repórteres em locais específicos onde a notícia acontecia. Então era comum que tivesse um repórter no desembarque dos aeroportos, em delegacia de polícia e em hospitais. Cada vez que tinha alguma coisa, uma novidade nesses locais, virava notícia. E aí eles acabaram sabendo que uma pessoa estava internada falando que tinha sido levado por um disco voador. E aí a história acabou saindo, foi parar na imprensa e acabou sendo investigado pelos ufólogos, né? Os ufólogos lá do Rio de Janeiro. Aí tem um detalhe interessante que, como o Antônio
ele passou por vários médicos, né? No Rio de Janeiro, naquela época, tinha um ufólogo, o Walter Biller, que era médico. Então ele buscou fazer toda essa análise médica também, né? Buscando contato com os médicos, analisando os laudos e tudo do que foi exposto. E aí ele escreveu um longo artigo para o Boletim da Sociedade Brasileira expondo essa pesquisa. Ele conversou com os médicos, o médico da empresa Transporte Oriental, inclusive, e outros médicos. E na opinião do Walter Biller, realmente ocorreu um caso de abdução, que gerou todo esse efeito fisiológico aí na testemunha, que precisou ir pro médico ali por vários dias, né, sendo internado ali, né. E tem um efeito, dias depois, né, quando ele voltou ao trabalho, aconteceu uma coisa bem estranha. No dia 3 de outubro de 77, o Antônio ele pegou o ônibus lá 689 da linha Campo Grande Meyer, e esse ônibus iria deixar ele na empresa Oriente. Ele foi para avisar que não iria trabalhar naquele dia porque não estava muito bem. Isso dias depois da abdução. Durante essa viagem, durante a ida ao caminho, ele começou a sentir um calor muito grande no corpo e uma coceira muito forte por todo o corpo, que incomodou ele, e aquilo foi aumentando. E quando ele desceu na empresa Oriente, ele correu diretamente para o lavatório dos ônibus, lá onde tinha aquelas torneiras, aquelas mangueiras e tudo, aqueles jatos de água. E ele foi para baixo daquilo, deixando a água cair no corpo para ver se refrescava um pouco. E ele viu que aquilo não era suficiente, correu para os fundos da garagem, onde havia um esguicho mais forte com mangueiras, e pegou a mangueira lá da mão de um cara que estava trabalhando e começou a jogar desesperado nele, né? Que ele estava realmente estava muito intenso aquele calor e aquela coceira, né? Uma alergia, alguma coisa assim. E aí então ele foi levado para uma sala, foi atendido por uma enfermeira, e essa enfermeira até iria aplicar uma injeção nele, mas aí o Antônio recusou, porque ele não queria nenhum tranquilizante, não queria dormir, porque ele não era maluco, né? Ele só queria que ouvissem a história dele e achasse um meio de aliviar o que ele estava sentindo, né? Aí mais pra frente o Antônio fez alguns exames de sangue e aparentemente não houve nada de diferente nos exames dele, nada de anormal foi detectado, né? Ô Jackson, e olha só, o interessante desse caso é que esse caso é único, né? Não tem relato desses seres em nenhum outro caso, ou esse tipo de casuística que ele relatou, né? Então, PH, isso que eu ia falar mais pro final. Lá no portal nós temos o estranho caso de José Cantu. José Cantu era filho de imigrantes mexicanos que se mudaram para o estado de Washington, nos Estados Unidos. E em 19 de janeiro de 1977, reparou a data? Pertinho da dele. No mesmo ano. Só que antes. Sim. A dele foi setembro e esse foi janeiro. Ele acordou por volta das 6h30 e foi tomar o café da manhã, como ele sempre fazia. Só que da cozinha, ele viu algo que deixou ele meio impressionado. Esse menino, ele tinha 9 anos de idade, mas ele descreveu para a mãe dele que eram duas criaturas de aspecto esverdeado, sentadas numa espécie de estrutura unipedal. Se você olhar o desenho, o suporte em que a criatura fica é exatamente igual ao do caso Paciência, mas é uma criatura, é um ser esverdeado com os braços assim, você não vê mãos, mas são seres com um olho e antena. É bem esquisito. E aí então, esse caso ele é bem intrigante, porque daí ele foi lá acordar a mãe dele, dizendo que ela explicasse o que era o pequeno homem que ele estava vendo fora de casa. E aí a mãe dele não deu muita atenção, né? Achou que era coisa de criança e tudo. E não foi lá ver. E ela continuou dormindo. E aí o José Cantu, ele não desanimou, ele foi até corajoso, né? Ele saiu de casa e foi verificar o que era aquilo. Aí depois, ele foi lá contar pra mãe dele que tinha visto esse estranho ser ali e um negócio que estava pousado no quintal. E ele ficou escondido atrás de uma máquina de lavar, observando a cena, né? E depois esses seres, eram 2 seres, eles voltaram para dentro do objeto que decolou e foi embora. E é curioso que daí ele contou na escola o que tinha acontecido e as professoras acharam que havia algum problema, né? E levaram ele para casa, foram falar com a mãe dele e tudo. E aí que eles foram no quintal e foram ver que tinha marcas exatamente no local onde o menino tinha falado. Depois ele desenhou, né, o que ele tinha visto. Mas a estrutura do suporte é exatamente igual do caso Paciência. E aí eu tava pensando, aquela hora, né, que eu falei que eu ia complementar no final, se aquilo que o Antônio observou for
a mesma criatura, só que naquele caso de paciência, aquilo seja uma espécie de carapaça. Sim, eu ia falar isso agora, uma armadura. É, uma armadura, isso. Uma roupa de proteção, digamos assim. Uhum. Que eles estavam diante de um menino. Naquele caso ali, eles estavam diante de um homem, né? Talvez o medo, algum medo, alguma coisa assim, né? Cara, e nesse caso de Cantu aí, aparentemente os seres não tem perna, não tem nada. É só o da barriga pra cima, assim, né? Os braços e a cabeça. E ele tá sentadinho no banquinho. Pois é. Cara, faz todo sentido o ser estar numa armadura daquela ali, porque ele, pô, eu não sei se ele aguentaria muita coisa no braço, assim, com alguém, não. Cara, ele parece um ciclope. Ele, putz, vão lá de novo, referências. Me lembrou alienígena do caso Sagrada Família. Sagrada Família, exatamente. Lembrou muito. Uhum. E se também aquele ser do caso Sagrada Família, aquela roupa grande daquele ser lá, fosse uma armadura também? Pois é, sabe o que eu tava pensando? A gente estava lá no evento de BH esse final de semana. Sei lá, tem uma hora lá que eu tava pensando nos casos de BH e tudo. E aí me ocorreu isso aí. E se o alienígena que as crianças relataram, que era um ciclope, que só tinha um olho no meio da testa, e se aquilo não for um olho? E se for como se fosse um capacete, mas aquele negocinho ali fosse um visor. Um sensor, alguma coisa assim. E lá dentro tinha alguém normal, com 2 olhos, por exemplo. Podia ser também, podia ser. Agora, putz, eu não tenho como não deixar de pensar que esse bichinho tava lá dentro da roupa do ser do caso Sagrada Família. Eu não consigo... Eu vou deixar esse desenho do ser desse caso, do Cantu, pra vocês no Instagram também, pra vocês darem uma olhada, tá? Uhum. E vocês peguem lá e dêem uma olhadinha também no ser do caso Sagrada Família. Vê se vocês não conseguem encaixar esse bichinho lá dentro daquela roupa. Eu consigo. E tem foto dessas marcas de pouso lá do caso Cantu? No caso Cantu tem, no final do artigo ali, eu coloquei as imagens dessas marcas, né, que foram encontradas. Então tá. Deixarei na descrição do episódio pra galera dar uma conferida nessa matéria, que é um caso bem interessante. Esse caso Cantu eu não conhecia. É muito bom, é um caso bem bem legalzinho. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Então foi isso, hoje falamos sobre esse estranho caso Paciência, que é um caso até difícil da gente relatar ele aqui, os fatos todos, né, Jackson? Porque muita coisa desconexa uma da outra, as informações que ele dá ali são muito, cara, como é que eu posso dizer assim? Cara, muito doidas, é muita coisa. E enquanto a gente estava conversando aqui, estava falando das visões dele e tudo, me ocorreu o seguinte, como que ele lembra disso tudo com esses detalhes? De todas as visões que ele teve? Pois é, Será né? que isso de alguma forma ficou impregnado na mente dele e ele conseguia ver essas imagens assim com nitidez, sempre que ele pensava nelas? Pois é, isso é uma questão interessante, né? Uma curiosidade que eu tenho é o depois, né? O após, os anos seguintes, né? Será que ele tá vivo ainda hoje? Como será que isso terminou, né? Teve outras experiências e isso a gente não sabe, até porque os pesquisadores do caso já são falecidos também, né? A gente não tem mais informações sobre isso. Cara, esse caso é muito legal. Então foi isso. Nós falamos sobre esse caso estranhíssimo hoje. Inclusive, vocês já devem ter ouvido esse caso aqui no Que Quiser, porque quando eu gravei com o Kling sobre ufologia bizarra, esse caso estava lá. Não podia deixar de falar dele. Só que a gente não deu tantos detalhes dele assim. E hoje está aqui. O dossiê completo do caso Paciência. Eu, no início do episódio, eu pedi isso, mas volto a pedir. Se você que mora no Rio de Janeiro, nessa região, quiser ir lá nesse campo, tirar uma foto, mostrar pra gente, ou souber de alguns detalhes, às vezes algum morador da região lembre de algum detalhe, lembre desse caso que foi comentado, entre em contato com a gente. Traz aí a sua história, traz aí seu relato a respeito desse caso, que vai ser bem interessante. E lembrando também que nós voltamos nesse episódio com um relato e nós vamos fazer episódio de relato, igual a gente tem feito há algum tempo, já não aparecem os relatos aqui já tem um tempinho, mas porque eu tô juntando para fazer episódios especiais de relato. Então, não custa nada pedir, sempre peço, mas vamos lá novamente. Se você tem um relato e quer que ele apareça aqui nos próximos episódios, manda pra gente, entre em contato e grave seu relato. Eu vou deixar na descrição do episódio para vocês os links lá do Fenômeno com essas matérias. Tem o caso José Cantu, que é um caso muito interessante, eu não conhecia e parece muito com esse caso Paciência. Eu fiquei até surpreso agora conversando com o Jackson é uma caixinha de surpresa, porque eu achava que o caso Paciência era único. E a gente acabou de descobrir um tanto de casos ali que pode ter relação com ele, então... É sempre muito bom bater papo com você aqui, Sr. Fudiek.
Além desses casos lá no Fenômeno, o que mais que eles encontram lá? Você tá sempre tendo novidade lá pra gente, né? Pois é, a gente sempre está atualizando. Sempre que surgem notícias no meio ufológico, estamos colocando lá. Casos inéditos, que nem o caso do José Cantor mesmo, que você não conhece. Eu tô resgatando muitos e muitos casos com essa pegada, com essa característica. Casos que ocorreram pelo mundo aí, que as pessoas não conhecem. Casos que não estão em canais de ufologia, porque eu não tinha colocado no Fenômeno ainda. Então tá começando a aparecer lá. E eu tô fazendo também uma compilação de casos com evidências físicas, com marcas de pouso. Eu já devo ter uns 120 casos desse Socorro! tipo na listagem. 120? É mais ou menos isso. Mas vai bater uns 200 aí, pelo que eu vi que tem nos boletins e que eu tenho que compilar ainda. Mas é um trabalho que demora um pouquinho, né? Afinal, é muita coisa e a gente, além de atualizar o site, tem que atualizar o canal, o Instagram. Tem 2 livros que estão saindo também. Então... tá puxado, mas tá imagino. Muito legal. E aqui você tá falando de 2 livros aí, o terceiro com esses casos de marcas de pouso, de evidências, não dá não? Um livro aí dessa temática? No futuro sim, PH, eu tenho intenção, mas além desses 2 que eu tô escrevendo, eu já tô idealizando o livro número 5, então esse de marcas seria o 6. Eita, nós, aí sim. Esse é o Senhor Upo Jack que nós gostamos. Lá na descrição do episódio, além dos links lá pro Fenômeno, tem o link do nosso site, acreditesequiser.podcast.com.br. Façam um apoio ao podcast por lá. Entre lá no nosso site, façam a assinatura de vocês, entre no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, vem trocar uma ideia com a gente, tenham acesso a todos os episódios ali, sem propaganda. Vocês entram no site, fazem a assinatura, vocês podem baixar os episódios pro celular de vocês, pra onde vocês quiserem, pra escutar a hora que vocês quiserem, independente de internet. E lá tem alguns episódios inéditos também que eu prometo que vão ter muitos episódios exclusivos pros apoiadores lá a partir do ano que vem. Nós estamos meio na correria de final de ano, né, Jackson? E tá complicado aqui conciliar as coisas, mas vão aparecer coisas novas lá só pros apoiadores. Além de sorteios e outras coisas que são exclusivas pros assinantes. Então, dê um pulinho lá e dê uma moral pra gente também. E só mais uma coisinha, vocês vão gostar muito das participações especiais que estão para vir aqui no podcast. Então aguardem que vão vir uns episódios muito bacanas com uns convidados muito legais. E são assuntos assim que eu acho que vocês talvez nem imaginassem que a gente fosse falar. Então aguardem que vem novidades por aí. Valeu, nos vemos na próxima semana com mais casos ufológicos, de preferência diferentes, igual o Sr. Upo Jack tem pesquisado pra gente. E nunca se esqueçam que aqui nós só contamos as histórias. Sr. Upo Jack? Acredite, se quiser.